Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Foi um presente incomum, mas de qualquer forma adorei a surpresa que meu marido me fez no nosso aniversário de casamento. Começou com uma camisola de seda, linda, delicada, e depois aquela caixinha misteriosa. Quando abri, vi que eram 2 dados, destes usados em jogos, só que não eram dados comuns. Em vez dos pontinhos representando os números em cada uma das faces, havia desenhos e palavras. Segundo o Amaury, eram dados eróticos. Quando ele falou aquilo, eu ri. Dados eróticos? Mas como assim, amor? Ele então me explicou a mecânica da brincadeira. Num dos dados, havia uma posição erótica desenhada em cada uma das faces. Por exemplo, papai e mamãe, ou então em pé. No outro dado, havia inscritos lugares onde o casal deveria fazer amor. Na cama, no chão, debaixo do chuveiro, no sofá. Eu achei aquilo ótimo. Segundo ele, a gente jogava os 2 dados ao mesmo tempo e a sorte decidia onde e como seria a transa. A expectativa era tanta que resolvemos fazer um teste na mesma hora. Um dos dados caiu com a face virada para o desenho em pé e o segundo no chuveiro, ou seja, deveríamos fazer amor em pé debaixo do chuveiro. Eu achei aquela ideia maravilhosa, até porque era uma forma de, digamos assim, apimentar a nossa vida íntima, a nossa vida sexual. Tanto foi bom que repetimos aquela brincadeira uma porção de vezes depois disso. Só que aí aconteceu uma coisa que me deixou intrigada. Lembro que eu estava na casa da minha vizinha conversando, quando de repente ela me confidenciou que andava preocupada com a sua filha mais velha. Preocupada? Mas por que, Raquel? Sei lá, Célia. Essa menina anda tão estranha. Você acredita que esses dias eu encontrei uma coisa esquisita no meio das coisas dela? Espera aí que eu vou buscar para você ver. Ela então foi até o quarto e dali a pouco voltou com uma caixinha nas mãos. Dá uma olhada nisso aqui e me diga se eu não tenho razão. Olha, quando eu olhei para aquela caixinha, eu senti até um calafrio. E nem podia ser diferente, porque era uma caixinha exatamente igual àquela que o Amaury tinha me dado de presente do nosso aniversário de casamento. E dentro da caixinha, tudo exatamente igual também. 2 dados, os chamados dados eróticos, com posições e lugares. Tudo bem, podia ser coincidência, mas mesmo assim fiquei muito perturbada. Tentei disfarçar para não dar na vista. Mas não tem nada demais, Raquel. Vai ver que foi presente de algum namorado. Namorado? Que namorado? Ela não tem namorado. Você sabe o que eu estou achando? Que essa menina anda metida com um homem casado. Olha, eu quase tive um troço quando ela falou aquilo. Homem casado? Mas por que você acha isso? Você está sabendo de alguma coisa? Sabe, eu não sei. Mas eu já escutei ela conversando com alguém no telefone. Aí quando eu chego perto, ela disfarça, cochicha. Boa coisa não é. É como eu disse. Podia ser tudo uma grande coincidência. Podia. Só que não sei, eu não consegui mais tirar aquela conversa da cabeça. A começar pelos dados eróticos. Era acaso demais. Tudo bem. Coincidência, tudo bem, mas, meu Deus, era muita coincidência. E eu digo isso porque os dados não eram só parecidos, eram exatamente iguais aos que o Amaury tinha me dado. Eu reparei em cada detalhe.
E posso dizer, sem medo de errar, que eram absolutamente iguais. Como se não bastasse depois aquela conversa esquisita da Raquel, dizendo que a filha estava metida com um homem casado. E se fosse verdade? Mais do que isso, e se esse homem casado fosse o meu marido? O pior é que, de tanto pensar nessa história, eu lembrei de um acontecimento envolvendo o Amaury e a filha da Raquel, de um passado não muito distante. Coisa de uns 6, 7 meses, se tanto, um domingo. Lembro que eu estava chegando da missa e me deparei com ela saindo pelo portão de casa. Eu achei aquilo estranho. Aí entrei e perguntei para o meu marido o que a Karina tinha ido fazer na nossa casa. Ele simplesmente respondeu que ela tinha ido devolver um DVD que tinha emprestado para ela. Coisa mais estranha do mundo. Mesmo assim, ele falou de um modo tão natural que eu acabei esquecendo o assunto. Só que depois daquela minha conversa com a mãe dela e daquela coincidência, daquela caixinha com os dados eróticos, eu fiquei muito pensativo. Só de cogitar que os dois pudessem estar tendo um caso, meu sangue subia. E na minha cabeça, tinha horas que isso era mais do que uma suspeita, quase uma certeza. E o problema é que aquilo não me deixou mais em paz. Toda vez que olhava para a cara dele e pensava que pudesse estar sendo traída, eu tinha um impulso de botá-lo contra a parede. Só que, de que jeito? Mesmo que estivesse me traindo, ele jamais ia admitir. Homem nenhum admite. Então resolvi fazer diferente. Resolvi sondar o terreno, jogar um verde, só para ver a sua reação. Eu conhecia bem o meu marido. Estava acostumada com o jeito dele. Dependendo do modo como ele reagisse, eu ia saber se as minhas desconfianças tinham ou não tinham um fundo de verdade. Um dia, durante o jantar, joguei a isca. Assim como quem não quer nada. Você não vai acreditar no que eu vi hoje, Amaury. Sabe a Karina, filha da Raquel? Então, eu não sabia que ela fosse chegada a homens mais velhos. Ela é tão novinha, tão bonita. No que falei aquilo, eu percebi uma mudança na sua expressão. Ele ficou perturbado, eu percebi. Repito, convivo com esse homem há muito tempo. Sei interpretar com razoável grau de convicção, de certeza, todas as suas reações. Ele ficou perturbado. E mais perturbado ficou ainda quando eu joguei a pá de cal. Você acredita, Amaury, que eu vi essa menina agarrada com um homem hoje perto da pracinha? Estavam os dois dentro de um carro, no maior agarramento. Beijo, abraço. Karina com aquela cara de santinha, hein? Quando eu falei assim, ele literalmente engasgou com a comida. Chegou a tossir. Largou o garfo no prato na mesma hora. E bebeu um copo d'água, visivelmente alterado. Sem tirar os olhos dele, eu perguntei: que foi, Amaury? Engasgou? Nada. Tá tudo bem. Já passou. Foi um engasgamento muito estranho. Foi um engasgamento muito esquisito, que aconteceu justamente depois que eu falei aquela história inventada.
de que tinha visto a Karina, a filha da nossa vizinha, de agarramento com um homem dentro do carro. Mas engasgar, qualquer pessoa pode engasgar a qualquer momento. Não, tudo bem. Tudo bem. Mas por que ele engasgou justamente depois que eu falei aquilo? Não, era muita coincidência. Era muita coincidência. Era coincidência demais para o meu gosto. Primeiro, a caixinha com os dados. A caixinha e os dados exatamente iguais àqueles que o Amaury tinha dado para mim. Depois aquela conversa da Raquel, mãe da Karina, dizendo que tinha quase certeza de que ela estava metida com um homem casado. Aí, quando eu jogo um verde, invento aquela história de agarramento, que tinha visto a Karina com outro homem dentro do carro. Meu marido engasga com a comida. Não, me desculpem, mas é coincidência demais. E o pior é que depois dessa nossa conversa, ele mudou. Simplesmente fechou a cara e não abriu mais a boca. Deixou a comida no prato e saiu de cena. Deu para perceber que ele ficou muito perturbado e o motivo só podia ser um: ciúme pela suspeita que eu tinha plantado na sua mente com aquela história da Karina no carro com o homem. Era mentira. Era uma história inventada, mas ele não sabia. E o fato é que acabou caindo feito um patinho. Eu naturalmente tinha esperança de que ele agisse de maneira diferente. Eu tinha esperança de que ele não tivesse reação esquisita nenhuma. Só que mesmo diante da perturbação dele, eu me neguei a acreditar. Não podia ser verdade. Qualquer outro homem, talvez, mas não o Amaury. Se o nosso casamento ainda estivesse em crise, ainda vá lá, só que não era o caso. Meu Deus, estávamos vivendo tão bem, em todos os sentidos, inclusive na cama. Por mais que estivesse na cara, devia ser só coincidência, não era possível, simplesmente não fazia sentido. O pior é que, com o passar dos dias, parece que ele só piorava. Já chegava em casa do trabalho arredio, nervoso. Mal conversava comigo. Qualquer coisa o irritava. Além de me procurar na cama, a cada 30 dias, quando muito. Meu Deus, a qual conclusão eu podia chegar? Que as minhas suspeitas tinham fundamento, é claro. Foi depois daquela história que eu inventei que ele mudou. Aliás, foi instantâneo. Foi eu lançar a suspeita e ele se transformar. Eu já estava prestes a ter uma conversa séria com ele. Botá-lo contra a parede. Já não estava mais aguentando aquele clima pesado. Tem horas que parece que a suspeita é pior do que a certeza. Tem horas que parece que a gente descobrir que está sendo traída é melhor do que a desconfiança permanente, aquela coisa martelando a cabeça. Só que antes que isso acontecesse, numa das minhas conversas com a Raquel, a minha vizinha, ela me contou uma coisa que me deixou mais tranquila. Sabe, Célia, eu acho que a Karina está tomando juízo. Ah, é? E por que você acha isso? Lembra que eu te falei que achava que ela andava envolvida com o homem casado? Lembro, claro. O que tem isso? Pois então, é que esses dias eu escutei ela discutindo feio com alguém no telefone. E era com um homem. Só pode ter sido com ele. Pelo jeito, os dois terminaram. Ela falou tanto desaforo para ele. Ah, é? Você acha que eles brigaram, então? Tomara a Deus. E agora eu não tenho mais dúvida. Sabe o que ela falou a certa altura?
vai cuidar da tua mulher, cara. Eu sabia. Coração de mãe não se engana. Onde já se viu ficar se metendo como casado? Foi por conta dessa conversa que eu achei melhor ficar na minha. Não confrontar o meu marido. Coisa que eu já estava quase fazendo. Até porque nessas alturas de nada adiantaria botá-lo contra a parede. Talvez até piorasse a situação. Primeiro porque mesmo se fosse verdade, ele jamais admitiria. E depois, porque o mal já estava feito. Não dá para mudar o passado. Se ele realmente me traiu ou não, é uma coisa que nunca vou saber com certeza. Tenho as minhas desconfianças, mas certeza mesmo, não posso dizer que tenho. Não tenho e nunca tive, porque eu não vi nada. De modo que cheguei à conclusão de que é melhor deixar como está. Que vantagem eu teria descobrindo uma coisa que só vai me machucar, me magoar mais do que eu já estou magoado? Passamos por um período muito difícil depois disso. Durante algum tempo, meu marido agiu de um modo estranho. Não apenas comigo, mas com os nossos filhos também. Vivia sempre irritado, de mau humor, bravo, impaciente, como se algo de muito ruim estivesse acontecendo em sua vida. Mas depois, com o tempo, graças a Deus, as coisas foram voltando ao normal. Não posso dizer que voltamos a ser os mesmos de antes, mas pelo menos retomamos um pouco do que eu julgo ser uma vida normal num casamento. Nunca tive coragem de tocar no assunto com ele. Mas sinto que ele desconfia que, de algum modo, eu fiquei sabendo do suposto caso que ele teve com aquela menina. E digo suposto porque, repito, certeza mesmo eu não tenho. Não tenho prova. Até por isso, decidi lhe dar um voto de confiança. Mesmo que ele tenha me traído, eu o perdoei, pelo simples fato de amá-lo mais do que tudo. É meu marido, é pai dos meus filhos, e isso eu não posso deixar de levar em consideração. Se ele errou ou não, acho que com certeza jamais saberei. E quer saber? É até melhor não saber mesmo. Só o que eu quero é virar essa página triste da minha vida. Nunca contei essa história para ninguém. Se resolvi escrever essa carta, foi só para desabafar. Botar para fora tudo que está entalado aqui na minha garganta. Quem sabe agora, depois de tornar público esse triste episódio, eu consiga ter um pouco de paz e viver em harmonia com a minha família. Do fundo do meu coração, é só o que eu quero. Do fundo do meu coração. É só o que tenho pedido a Deus nas minhas orações.